Bruna Espínola, prazer ter você aqui. Esse rosto lindo que apareceu na televisão. E eu falei assim, gente, quem é essa mulher? Esculpiram o rosto dela. Tinham esses traços seus quadrados que combinam perfeitamente bem com fotografia, que é a sua paixão, e nós vamos falar de sua paixão daqui a pouquinho, que é a fotografia, não é? Sim, é. Antes, vamos falar de Bruna Espínola, natural de São Paulo, formada em literatura na PUC. Estudou interpretação no Estúdio Coraza de Madrid, menina. Olha só. Sim, também. Começou muito bem. Macunaíma Teatro Escola, Escola de Atores... Entre outros. Escola de Atores Wolf Maia e Grupo Tapa. E ainda fez a oficina de atores da Globo, que é uma excelente escola para quem está começando, né? Bom, enfim, a Bruna já fez N trabalhos, né? Começando por... Você foi descoberta, inclusive, fazendo teatro por um olheiro da Globo, não foi? Sim, por um produtor de elenco, pela Renata Medeiros, aqui de São Paulo. Me viu no teatro e me chamou para fazer o teste para a oficina, né? Que são várias fases, tem até teste psicológico, para vocês terem uma ideia. E aí eu passei por todas as fases, né? E aí eu fiz por um ano a oficina de atores da TV Globo. A sua imagem está congelando um pouquinho, tá? Congelou. Deixa eu ver agora. Oi? Pois é, o seu áudio para mim também. Meu áudio está ruim também? O seu áudio também está congelando para mim. Às vezes falha, eu estou captando a essência do que você está falando. Engraçado, eu tive... Sumiu sua aqui, imagem. não tive problema. Sumiu. Agora você está bem, ó. Agora... Eu acabei de desligar o Wi-Fi para ver se fica melhor. Talvez seja isso. Mas será que é? Porque eu estou na casa da minha mãe, essa internet aqui é dela. Não sei se de repente está com problema. Então eu desliguei para usar o meu 4G, que a princípio parece que está bem. Está bem. Está super bem. Tá bem? Então eu vou com ele, que tá melhor que o Wi-Fi. Tá ótimo. Você está me ouvindo então, bem beleza, também? Vamos com ele. Está me ouvindo bem? Maravilha. Bom, vamos voltar a falar de Bruna Espínola, natural de São Paulo, que estudou literatura na PUC-SP, interpretação no renomado Estúdio Coraza, em Madrid, que é uma escola espetacular, para quem não conhece. Macunaíma Teatro Escola, Escola de Atores Wolf Maia, Grupo Tapa, enfim. E Oficina de Atores da Globo. Essa oficina, inclusive, foi depois que você foi descoberta numa peça teatral por um dos olheiros da Globo. Não é isso? Maravilha. Isso. Eu já fazia teatro em São Paulo, né? Fazia muita publicidade aqui, fazia teatro também. E um dia uma das produtoras da Globo me assistiu, a Renata Medeiros, e me chamou para fazer o meu primeiro teste na Globo. Aí eu fiz vários testes que você passa, enfim, são várias fases, né, para entrar na oficina. Passei e fiz um ano. São mais ou menos, acho que 7, 8 meses de curso, né? Maravilha. Então, Bruna, afinal, o que querem as mulheres? Foi a minissérie que você participou e eu quero saber, afinal, o que querem as mulheres? Ai, a gente quer tanta coisa, né? Eu quero abraçar o mundo, eu quero muita coisa. Mas essa foi o primeiro teste que eu fiz saindo da oficina, né? A gente fez um projeto na oficina e o Nelsinho Fonseca assistiu esse projeto final, me chamou para fazer o teste com o Luiz
E passei, graças a Deus, foi meu primeiro teste, passei e foi assim, uma experiência inacreditável, né? Trabalhar com Luiz Fernando Carvalho é um processo, um mergulho muito intenso, né? De muita imersão, que a gente tem que se jogar muito. Então, foi muito legal ter feito esse projeto, assim. Era um projeto muito bonito, né? Muito só com gente talentosa, então foi uma delícia. Olha, você sabe que eu notei você interpretando, assistindo televisão, você, numa novela dessas, eu notei que como é que ela consegue marear os olhos e chorar com uma facilidade, meu Deus, nem se me batessem, eu choraria. Você consegue marear os olhos de tal maneira. Eu falei assim, muita técnica que essa garota tem, é muito estudo. E aí, vendo o seu currículo, eu estou vendo que é muito estudo, muita técnica, porque é bem interessante esse poder que vocês têm de mostrar as emoções de uma maneira tão rápida. Se tá numa e através cena... do olhar, né? Que é... E o olhar, menino. Quer dizer, você não mexeu um outro músculo qualquer do corpo, e o olhar, eu falei assim, não. Tá tudo garota, aqui, né? eu falei, não, pelo amor de Deus, espera aí. Essa garota tem técnica. Eu estou vendo aqui que tem, né? Que tem. Bom, aí você participou de Morde a Sopra de Valci Carrasco e para fazer a personagem Ana Luísa em Desci de Verdade. Isso. Ana Luísa... Que está no Viva agora. Que tá no Viva? Eu adoro essa série, essa mini novela, né? Eu adoro essa coisa. E a Ana Luísa foi a sobrinha de... Qual era a... Era a rival dela, basicamente, né? Ela gostava, rival, menina. Porque ela gostava do marido, né? Do marido, ela teve um teretetê com o marido de Exato. Dercy. E teve aquela cena de Dercy com ela, não é? Sim, ela noiva, né? Que tem uma afronta. Depois, no final da série, ela vai visitar a Dercy no hospital quando ela está doente. Foi um trabalho bem... Um trabalho bem intenso, né? Sim, e foi um trabalho que eu nunca... Esse eu tive uma caracterização, me deixaram, sei lá, com 50, 60 anos, assim. É bem interessante também se enxergar tantos anos na frente, né? Muito eu acho bom, que isso né? é uma das coisas incríveis que a nossa profissão proporciona pra gente, né? Interpretar personagens tão diferentes, né? Você se enxergar no futuro, se enxergar num outro corpo, né? Com uma outra personalidade, é muito legal. Como é que você se vê de fora? Você assiste o que você faz? Assisto. Eu assisto porque eu acho que é uma maneira de estudar. Então, eu assisto, eu peço para que as pessoas assistam, né? Meu marido, minha mãe, meu pai, né? E eu pergunto a opinião. Então, eu gosto muito de me assistir. Às vezes, eu volto para assistir cenas que já passaram, né? Trabalhos que eu já fiz lá atrás. De vez em quando, eu dou uma olhada e falo, isso aqui podia ter feito diferente, ou isso aqui não tá bom. Mas eu gosto muito. E, às vezes, quando eu não gosto da cena que eu fiz, vai me dando uma aflição, mas eu assisto até o final. Que eu falo, se eu fiz mal, então me assistindo, eu tenho que me assistir também. Vou assistir para aprender. Exatamente. Aí você foi também atuou em Detetives do Prédio Azul, no Clube, Meu Amigo Encosto, no Viva, que eu assisti também, o Engraçado, Ed Morte, no Multishow, Politicamente Correto da Fox. Politicamente Incorreto. Hein? Politicamente incorreto. Politicamente correto, não. Incorreto. Isso. Errei aqui. Incorreto. A Dupla Identidade, que foi uma série espetacular. Maravilhosa. Eu tive uma participação difícil, né? Enfim, fui morta, apanhei. Cena de briga, assim, super difícil também. Mas um outro desafio... Você já foi pegando
no pesado, quando você Já fui. entrou na Globo, o pessoal não te deu moleza, não. Já foi pegando personagens pesadas. Eu lembro E é dessa bom, série, o dia né? que a gente gravou maravilhoso. O dia que eu gravei essa cena que eu morri, a gente estuda antes, né? Tem uma equipe que te prepara, né? Foi com o Bruno Gagliasso, a gente tinha uma partitura de movimentos, mas na hora do ação, né? A energia, nem sempre sai tudo exatamente, né? 100% perfeito coreografado. E eu lembro que a primeira que ele me jogou na mesa, deu uma batida de cabeça, assim, e eu nunca tinha apanhado. Nunca tinha levado uma pancada na cabeça, e você fica meio zureta. E eu falei, caramba, tô ferrada, eu preciso me defender. Então eu tentava me defender para não apanhar de verdade. E no dia seguinte eu estava quebrada, eu acordei com o corpo doendo, eu falei, nossa, parece que eu levei uma surra. Eu falei, não, eu levei uma surra. Claro que não desse jeito, né? Não apanhei, é tudo coreografado, tem uma equipe de dublês ali para te ajudar, né? Para ensinar. Mas a gente se joga muito na cena, né? E a gente quer fazer de verdade, né? Nós, atores, né? Então, a gente sente de fato, né? As emoções do personagem, né? Quando a gente também tem cenas muito tristes, muito dramáticas de choro, você carrega aquela energia com você também, né? Você vai para casa, você vai com essa sensação, porque chorar é uma coisa física, né? Que cansa, né? Que dói. Exatamente, exatamente. E a gente tem que sentir, né? Nós, telespectadores, temos que sentir o seu personagem, né? Porque é ruim. Sim, a gente tem que fazer de verdade, né? Claro que de verdade com a técnica, obviamente, né? Se eu tiver que matar alguém, eu não vou matar de verdade. Mas a gente tem que passar esse sentimento real, né? Para quem está assistindo. O que eu acho mais difícil é o choro, porque às vezes, quando a gente vê um personagem que está fazendo o choro, mas não está chorando, a gente chora, dá vontade de entrar na televisão, chora, porcaria, eu quero ver você chorar, porque fazer não adianta nada, tem que chorar, a gente é exigente. Sim, claro. E Briana, de Orgulho e Paixão? A Briana foi uma delícia também, foi uma personagem super desafiadora, né? Maluquinha, foi um super desafio, assim, um presente que o autor, né, que o Marcus Bernstein me deu, e ela era muito diferente de mim, um registro totalmente diferente. Eu já andei com a novela, eu já entrei com a novela começada, e eu tinha que entrar no mesmo ritmo de todo mundo, porque eu não estava desde o início da preparação, então eu caí ali só com um monstro, né, só com gente boa, né, a Natália do Vale, que era minha mãe, né, o Thiago Lacerda, e graças a Deus deu certo, né? Mas era um personagem muito diferente, né? E ainda uma novela de época que é difícil, tem um vocabulário difícil, né? Mas eu adorei fazer, porque ela tinha um pouquinho, ela era muito submissa no início, né? E depois ela dá uma virada, deu uma virada né? de chave também. Dá uma virada, ela volta afrontando a mãe, ela tinha cenas de comédia com Joaquim Lopes, né? Então eram muitos registros diferentes. Foi uma personagem que eu consegui brincar muito. E no início, assim, eu falei, eu não vou no óbvio, porque é uma personagem diferente, eu vou me arriscar, né? A gente sempre se arrisca com medo de errar, né? Mas eu não tinha como fazer diferente, uma personagem que eu me joguei, assim, de cabeça e que eu adorei ter feito, enfim, fui super bem recebida pela equipe, pelo elenco, foi muito legal. E a Briana tinha um negócio que ela estava querendo dar um golpe, né? Ela foi ela queria ficar com o primo, né? Com o Darcy, se insinua para ele, né? Ela fica nua para ele. E depois, eu acho que ela ganhou a simpatia do público pelo fato dela ter virado essa chave e ter passado para o lado honesto. E a pobrezinha teve um final não muito feliz, né? Eu torcia. Pois não teve um final feliz. A mãe morreu, né? E aí, a pobrezinha... Bom, enfim, de qualquer forma, foi um excelente personagem. E no ano que vem, e neste ano, né, que já foi lançado, temos Eduardo e Mônica. Sim. Temos Eduardo e Mônica. Mas antes de falar de Eduardo e Mônica,
Temos ainda Rebeca, da série Impuros, que você foi dirigido por Renê, seu marido. Foi dirigido por ele. Isso. É bom, é ruim? Como é que é essa história? Leva o trabalho para casa, não leva? Como é que é isso? Levamos para casa, sim. Eu adoro ser dirigida por ele. Eu admiro muito ele como cineasta, né? Como profissional. Então, Sim. ele é muito bom no que ele faz. Ele é muito bom diretor de ator. E ele me conhece bem. Então, ele sabe o meu melhor, o que eu posso entregar. Então, se eu não estou entregando tudo que eu posso, ele fala que não está bom, ele pede para fazer de novo. Então, ele é um dos diretores ele é o diretor que mais me tira da minha zona de conforto, né? Porque ele sabe os meus truques, né? Às vezes quando a gente grava novela, que são muitas cenas, né? Às vezes você grava 15 cenas num dia só, cenas parecidas, a gente dá um truquinho ou outro, uma risadinha aqui, né? Que a gente sempre faz, né? E os atores têm isso, né? Cada um tem a sua muleta, que a gente fala. Mas o René conhece todas as minhas muletas e não me deixa usar. Então ele fala, Então, eu gosto muito de trabalhar com ele porque ele me tira da zona de conforto. E a gente leva o trabalho para casa porque eu pergunto muito. Eu falo, o que você acha dessa cena? O que você acha dessa? O que você espera do personagem? Claro, né? Eu faço ele me assistir, eu falo, eu ensaio com ele, enfim. Ter o prazer de ter o diretor... Ter o prazer de ter o diretor dentro de casa, gente. Não vai aproveitar disso. Pelo amor de Deus. Mas quando o trabalho não é dele, é uma outra novela de outra pessoa, ele não gosta muito, porque ele não gosta muito de vez quando ele me dá uma réplica, né? Mas ele fala, não, ele gosta não, ele não me dirige, porque ele acha que eu tenho que ir, eu tô sob outra direção, né? Então eu tenho que conversar com outro diretor. É claro que a gente conversa como marido e mulher, né? O que você acha disso, o que você acha daquilo, mas aí não mais como diretor, né? Como diretor é só... porque aí cada diretor tem a sua visão daquele trabalho. Isso, e cada um né, enxerga um caminho diferente, né? A gente pode fazer um personagem de N maneiras, uma cena de N maneiras, cada um tem uma visão, né? E a dele, quando eu não estou trabalhando com ele, a dele não é daquela obra, né? Então... Mas ele assiste. Legal. Olha aqui, no teatro... Você fez textos que vão do drama à comédia. O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. A Ratoeira, de Agatha Christie, nossa. Morte e Vida Severina, maravilhosa, de João Cabral Melo Neto. A Empregada Quase Perfeita, comédia, não é não? Comédia, super. Comédia rasgada. Qualquer gato vira-lata tem a vida sexual mais sadia que a nossa. Essa é espetacular. É maravilhosa. Muito, é de rir muito. Tem um texto maravilhoso. Não que os outros não tenham, porque o texto de Agatha Christie, pelo amor de Deus, né? Não que os outros não tenham. Mas, falando de comédia, que é o que hoje a gente mais... acho que a gente... Não sei, acho que nós, nesse momento, precisamos mais de comédia, de rir no teatro, rir no cinema, ou então ver uma história linda como o Eduardo e Mônica, né? Que tem um seu lado também um pouco comédia, né? Um pouco... Né? Isso é importantíssimo. Mas aí vamos continuar, porque tem Mulheres de Caio, tem Homem ao Vento, e você foi indicada por esses trabalhos pelo Prêmio Shell. O Homem ao Vento, a gente ganhou o Prêmio Shell com essa peça. Ganharam? Ganhamos, somos indicados. A PCA também. E ganhamos. Escuta, você produz textos e roteiros também? Eu comecei a escrever, né? Escrevi um curta, um dos curtas que eu fiz foi até publicado, virou uma história em quadrinhos, num projeto lá de Brasília. E eu tenho vontade um dia de rodar um curta meu, mas ainda não fiz, não tive essa coragem. Mas eu tenho alguns textos escritos, sim, mas todos dentro da gaveta do meu quarto. Olha, você é totalmente inserida na arte, porque a atriz escreve Amor Perfeito, que você escreveu, não é? Isso. Amor Perfeito. Aí escreve
Depois ela vai se meter em fotografia também. E eu Pois tenho é. visto o seu olhar fotográfico é parabéns. Ai, que legal. E Obrigada. você, né, ainda está no 4º período de arquitetura e urbanismo. Você não para, né, Bruno? Pois é. Quando é que você para, assim, para Pois dormir? Tem é. dormido ultimamente? Como é que Ainda é? tem uma filha de 2 anos. Tem uma filha de 2 anos ainda para cuidar. Ainda tem aquela coisa, meu Deus, o que é Pois aquela é. bebê, Maria Luísa? Esse é o meu maior e melhor trabalho. Essa foi o seu melhor trabalho artístico. Foi. Que coisa mais linda é a sua filha. Meu Deus, Pois que é. bebê fofo, que vontade de apertar, de beijar, 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 beijar. É muito linda. É muito linda. Obrigada. Você está de Mas quando cara, vocês começou a estão. pandemia, Hum, obrigada. Eu ia dizer, quando começou a pandemia, eu imaginei que a gente fosse se isolar um pouquinho. Eu vi que as faculdades todas foram pro online, né, por um tempo. aham, E eu falei, acho uma ótima oportunidade para eu começar alguma coisa e ver se eu gosto. Eu sempre gostei de arquitetura. aham, E eu comecei só porque era online, que eu estava com uma filha recém-nascida, eu ia conseguir estudar com ela, né, no meu colo, eu podia aham, amamentar, participar aham, da aula ao mesmo tempo. Então eu aham. comecei por isso, mas eu amei arquitetura, então eu estou indo para o 5º período. E Ah. agora eu vou pensar o que eu vou fazer da minha vida, que eu tenho, acho que, um trabalho, então eu vou pensar se eu continuo, que, enfim, eu vou agora me Eu acho, entender comigo mesma. eu acho que tudo está coligado. Tá e não está, Pois mas é, está, né? sim, sim, sim. Arquitetura é criação, fotografia é Sim, criação, exato, é olhar, exato. arte, atuar é criação, é olhar, porque seu personagem tem você. Você cria seu personagem. Então as coisas estão Aham, coligadas, quer queira ou não. com E a certeza, sim. arquitetura é criação. Eu acho que É, é totalmente. Para totalmente mim é criação. humanas, assim, você precisa colocar, você precisa de Exato, referência, né, de vida, você exato. precisa de criatividade, de inspiração. E a inspiração para tudo isso, É, para criar um personagem também. então eu acho que tem tudo a ver, exato, tem tudo a ver. E fotografia eu sempre amei, então eu sempre tive câmera, eu sempre viajei, eu sempre levava uma câmera comigo, mas nunca mostrava as minhas fotos para ninguém. Comecei a mostrar recentemente esse ano. Eu tô Sempre amando, guardava elas também. eu tô amando. Eu vejo no seu, Mas eu no seu... adoro, se você me der uma câmera na mão, uma pessoa em qualquer lugar, eu adoro fotografar gente, né? Eu também fotografo paisagem, principalmente em viagem, eu fotografo paisagens, né? Paisagens urbanas, mas eu gosto de fotografar gente. Então, se você Fora me que der, eu você, fico horas ali, eu viro de ponta cabeça, fotografo, esqueço do mundo, assim, eu gosto muito. fora que você ainda por cima fotografa muito bem. Eu vi Ah, que as bom, obrigada. fotos e também tem o nosso amigo Marco Antônio, que é Sim. fera, né? É Uhum. fera. E já do outro lado já Ele foi a tem. primeira pessoa que eu mostrei as minhas fotos. Ele falou: Menina, vamos fotografar. E o Ian também, o Ian que fez suas fotos, Sim, é outro sim, fera. maravilhoso. Foi um presente de Natal para mim, que eu conheci Ian em dezembro, através de um Ah, que trabalho. legal. E aí nos demos muito bem, enfim, hoje somos amigos. Ele é Somos um querido, amigos super e eu parceiro, super já vou ficando amigo talentoso. de todo mundo, porque Tá certo, isso aí. Ariano, Ariano faz amizade com todo mundo, não quer saber. Isso aí. Não sei se acredita em signo, mas eu não sei também se tem a ver com o Ariano, mas eu sempre digo que Ariano faz coisas que faz amizade com todo mundo. Bom, em televisão, eu estou vendo aqui, que se a gente for falar de cada um, mas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trabalhos até agora. Eu 12 nem sabia, trabalhos. nunca nem tinha contado. Pois é. Seu amigo aqui acabou de contar. Cinema
4 trabalhos. Teatro não tenho a quantidade, mas se a gente for contar por alto aqui, teatro dá uns 10 trabalhos. Dá uns 10 trabalhos. Acho que sim. Que legal. Você falou no começo de umas peças que faz tanto tempo que eu fiz, eu falo, caramba, parece na hora que você começou a ler, porque normalmente em entrevista as pessoas nunca falam das coisas, né, dos trabalhos de mais tempo. Eu falei, gente, aí eu comecei a lembrar na hora, você falou o Alto da Barca do Inferno, eu comecei a lembrar da minha personagem, eu voltei assim no tempo. Eu adoro, porque a gente vai relembrando. E eu, como assisto muito televisão, eu sou noveleiro, confesso, e eu assisto muito televisão, então eu vou relembrando alguns personagens, vai me dando, como eu fui conversando com você agora, eu fui relembrando do seu personagem em Orgulho e Paixão. Quer dizer, cada personagem tem uma história, cada personagem você se transforma. E a última teve essa novela, meu Deus, foi Morde a Sogra. Foi Morde a Sogra. Pega. Essa novela que você fez, a Cíntia, essa novela que eu ficava abismado, que a Cíntia, eu me lembro do personagem, a Cíntia, ela transbordou a emoção ali. Cíntia mandou ver. Ela teve um espaço livre para encher os olhos de lágrimas e chorar e transbordar. Então, a Cíntia foi um personagem que eu acho que conquistou muita gente de fora, porque talvez por causa da doçura, né? A doçura da Cíntia. Meu Deus, eu tão triste quando ela foi presa. Injustamente, meu Deus injustamente. Para você ver como é que eu sou de novela, hein? Noveleiro mesmo. Eu sou de novela. E você, a pobrezinha da Cíntia presa injustamente. Oh, meu Deus, que docinha que eu dei, que eu fiquei dela. Você sabe que muita gente vinha falar comigo, as pessoas me escreviam. Que legal. Bruna, vamos falar de... não, pois também, antes de falar, eu te perguntar sobre o que é interpretação para você, o que é interpretar, eu quero falar que você fez ainda o curta, o especialista, Gnose, outro curta, Let's Play Jazz, um documentário, e Eduardo e Mônica agora como Karina. Né? A gente vai falar de Eduardo e Mônica também hoje um pouquinho. Mas eu quero saber para você o que é interpretar, qual é seu... Eu quero que você fale assim de dentro, o que é interpretar um personagem, seja ele o tamanho que ele tiver. Porque não existe pequenos personagens, né? Velha história, não existe pequenos personagens, existem grandes atrizes e grandes atores. Eu acho isso muito legal de você falar, independente do tamanho, porque às vezes eu já fiz participações, né? Já fiz participação em Avenida Brasil, que eu fiz só uma cena, né? Fui uma médica, mas independente do tamanho do personagem, eu sempre tento estudar o personagem, né? Eu crio uma história, eu penso de onde aquele personagem vem, de onde ele vem, quem é a mãe, quem é o pai, ele tem mãe, ele tem pai, onde é que ele mora, o que ele faz, quais são os sonhos, né? E eu acho muito importante isso, né? Não é só você ter o texto, ler, acertar, né? Decorar o seu texto, falar a cena correta, né? Eu acho que é tudo que está por trás. Isso que você fala dos olhos, né? Da emoção, tá no olhar, não é só a lágrima, mas eu acho que é tudo, é o olho brilhando de alegria, de felicidade. Então, interpretar para mim é isso, eu coleto diversas informações, né? Várias coisas que às vezes não estão no texto, não estão na sinopse, mas é a história que eu crio, é o meu subtexto, né? É a criação da minha personagem. E a partir daí eu começo, aí com os elementos que os autores vão me dando, né? Eu vou coletando isso, eu vou descobrindo emoções, né? Assim, num processo de preparação de elenco, por exemplo, você vivencia várias situações diferentes, situações inclusive que às vezes não estão
né, nos próximos capítulos, Uhum. mas você vai experimentando, né? Aí eu abro, coloco todos aqueles sentimentos numa gaveta, e quando você tá na correria, fazendo o trabalho, fazendo a novela, gravando filme, você sabe qual gaveta acessar, porque você já estudou aquilo ali atrás. Então, seja na preparação de elenco da novela oficial, ou você na sua casa, no seu quarto. Uhum. Então, independente do tamanho do meu personagem, eu sempre me dedico, eu escrevo sobre o personagem, sobre os desejos dele. Uma coisa muito legal que eu faço, por exemplo, quando eu fiz Eduardo e Mônica, eu estava mais ou menos ao mesmo tempo gravando Orgulho e Paixão, que era uma novela de época. Então a Briana, mais soturna, né? Uma novela de época, tinha uma postura diferente, falava diferente, né? E a Karina, que era super alegre, super espevitada, um outro registro. Então eu crio uma playlist, eu escolho músicas para as personagens, né? Porque aí quando eu tenho que mudar, né, transitar de um lugar para o outro, eu fazia a peça também, O Homem ao Vento, que é uma mulher que grita, que chora, assim, que é uma peça super intensa. Então eu saía de uma coisa para outra, e eu acho que a playlist me ajuda muito também. Então, interpretar para mim é você colocar esses sentimentos, né? Você construir uma outra pessoa, uma personalidade totalmente diferente da sua, ou não, também pode ser parecido, mas é você criar uma personagem, uma outra pessoa e fazer de verdade, fazer com o coração, fazer com sentimento, né? Se jogar. E eu interpretar também é arriscar, Bruna? Arriscar nem que seja muito. arriscar muito, né? Eu acho que é arriscar muito. Isso eu acho que a queria gente se ouvir. arrisca muito, a gente dá a cara a tapa o tempo todo, né? Assim, é você, né? Por mais que não seja você, mas é você, né? E quando você faz alguma coisa errada, as pessoas começam a falar mal, vem uma avalanche, né? A crítica vem com tudo em cima. Então eu acho que a gente se arrisca muito o tempo todo. Eu me sinto sempre na corda bamba, e às vezes eu tô começando um trabalho e eu acho que eu não vou dar conta, e eu acho que eu não vou conseguir fazer essa cena. Eu falo, por que eu tô fazendo isso? Que agonia! Mas Eu falo, eu não vou é essa sensação que conseguir. você gosta. Exato, a gente é maluco, a gente chama por Rebeca. Fazer a Rebeca foi muito difícil. E ela tem cena que ela se droga, que ela morre. Eu tive que aprender a fumar, eu não sabia fumar, então no começo eu ficava em casa com um cigarro, não é de verdade, né? Um cigarro de alface. Mas eu não conseguia tragar, e eu engoli, dava errado, e eu tinha que segurar o cigarro e fazer não sei o quê, e aprender como é que cheirava nos anos lá atrás, né? Nos anos 60, Pois que é diferente, que você enrolava, e eu tinha que espumar para morrer, e eu era estuprada. Eu falava, gente, como é que eu não vou conseguir fazer isso? E dar aquele frio na barriga. E aí o René dirigiu, ele falou, não, agora tal cena não, você chorou pelo olho errado. Ele falava, você tem que chorar pelo olho, porque a câmera tá aqui, Bruna. Caramba, como é que eu controlo isso? Então é essa loucura, essa adrenalina, essa loucura. Você vai entrar num set assim, é uma adrenalina o tempo inteiro. Porque primeiro que você tem uma coisa super difícil para fazer, normalmente você não quer errar, porque você tem ali uma equipe enorme preparada, te esperando. Então você quer fazer primeiro tudo certo, né? E até em respeito sempre aos tem outros, o tempo. Exato, em respeito a toda a equipe. Sempre tem o tempo que está sempre apertado, né? Que começa no final do dia. Enfim. Então, para mim, essa loucura, essa adrenalina, a gente é tudo maluco, mas eu adoro. E essa decisão, como é que aflorou essa história de ser atriz? Né? Veio de pequena, veio de infância, como é que foi isso? Eu era adolescente, eu estava na escola e abriram um curso livre de teatro, né? Eu tinha 2 professores, né? A Silmara e o Lima, que eram os professores. Eles me davam aula também. Eles, vai lá fazer uma aula. E no primeiro dia que eu entrei para fazer essa aula, eu amei. Eu acho que eu nunca tinha pisado de fato num palco. Eu tinha 14 anos. E o ficar descalço no palco, o contato com a madeira, o cheiro do teatro, que tem um cheiro, né? Teatro tem cheiro, né? Tem um cheiro característico da madeira, né? Dos tecidos. Eu fiquei apaixonada por aquilo. E eu fazia aula, assim, quando criança, eu fiz balé, fiz jazz, fiz um monte de coisa que eu entrava e saía. Fiz canto, teatro, eu me apaixonei, eu entrei e não saí mais, assim, eu entrei com 14 anos e fiquei uns anos fazendo na escola, né, curso livre, 3 anos, eu acho, 4,
E meus pais só me deixaram fazer um curso profissional depois do final do colegial, que na minha época era colegial ainda, né? Que é o ensino médio. Não, na minha época era ensino médio, agora é... Sei lá o que é agora. É fundamental, né? Sei lá. Era o fundamental médio, mas enfim, quando eu saí do ensino médio... Ensino médio. Isso aí. Aí eu entrei na faculdade e aí eu tinha 17 anos e aí eu comecei a fazer uma Macunaíma, né? Eu comecei a fazer teatro ao mesmo tempo, mas foi da primeira vez que eu pisei num palco, assim, o bichinho do teatro me picou. E aí pronto, e eu né? amo. Outro dia eu falei, inclusive, gente, que saudade de chegar no teatro, que você chega mais cedo, tira o sapato, você fica ali andando, né? E, enfim, fazendo seu aquecimento. Eu tô morrendo de saudade meu Deus. de fazer teatro, que com essa pandemia faz tempo que a gente não faz nada, né? A gente sempre pergunta, mas eu acho que os atores, as atrizes nunca têm uma resposta definida sobre isso, que é teatro, cinema ou TV. Pois é. Eu também não tenho essa resposta. Porque para os artistas que fazem teatro, cinema e TV, sempre me responde o que eu estiver fazendo no momento, né? Porque as sensações são diferentes, porém iguais, né? Tem uma dualidade aí né? Eu comecei no teatro, eu amo teatro, assim, o teatro tem aquela coisa do ao vivo, do fazer na hora, essa coisa do frio na barriga também, de você ter que lidar com, né, já acabou a luz comigo no meio de uma peça, você tem que lidar com o inesperado, já caiu a cortina, já apareceu uma barata, eu tenho pavor de barata, e eu já vi uma barata em cena, e eu tive que lidar, enfim, com aquele meu medo de barata, na verdade, não foi uma barata. Eu fazia uma peça que eu viajava muito pelo Brasil todo, então a gente fazia em vários teatros, em teatros muito pequenininhos, fiz peças já em praça pública, e era um teatro, não era um teatro, era um lugar improvisado, um lugar super aberto, tava muito calor e tinham várias baratas, então assim, já tive que fazer peça no meio de... Então, o teatro tem isso do inesperado, gente, do improvisado, né? Tem a coisa que você esqueceu o texto, e agora? O que você faz da vida? Se você esquece o texto ali em frente de, sei lá, 500 pessoas, você tem que dar o seu jeito, né? Você tem que ir enrolando até o texto voltar. Então, isso é muito maluco, muito gostoso de viver. Mas eu amo fazer também... Eu adoro TV, né? Eu fiz mais TV do que cinema. E TV tem uma coisa muito legal de ser uma obra aberta. Então, você começa, por exemplo, quando eu fiz a Abelha, né, em Morde a Sopra, eu comecei como... Ela era uma garota de programa inicialmente, terminou casando de véu e grinalda, né? Super mocinha, assim. Então, o legal da novela é isso. Você vai vendo que o autor vai te dando e você tem que ir, né, indo junto com ele, né, com o fluxo embarcando na onda, exatamente. Então é muito inesperado. Você começa de um jeito, termina de outro, ou como a Cíntia, que inicialmente, imagina, não ia ser presa e de repente chega a sinopse. Caramba, a Cíntia presa, a sinopse não, os capítulos, né? Chegaram os capítulos. Então, caramba, o que eu faço? Eu falei, bom, então essa prisão é para alguma coisa, é para dar uma virada da personagem. Então ela sai tratando Júlio diferente, né? Então isso é muito legal. E o cinema é uma obra fechada. Você sabe como é que você começa, sabe como é que você termina, e você consegue desenhar o seu personagem. Isso também é muito legal. Então, os três meios têm coisas diferentes, incríveis. Eu gosto de atuar. Peculiaridades diferentes. Isso, né? Exatamente. Que maravilha entrevistar você. Vamos falar de Eduardo e Mônica? Vamos, super. Vamos! E aí, gostou de fazer? Porque a história é interessante, né? O René, apaixonado por Renato Russo e pelo Legião Urbana, foi fazer... Você já me contou mais ou menos como é a sua personagem, que ela é bem viradazinha, né? Bem danadinha. Anos 80, né? Todos eram. Sim. Né? Todos eram. Sim. Quem não era careta demais. Foi bom filmar o Eduardo e Mônica. Muito bom, né? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu sou muito fã de Legião. Acho que
Quem Eu não é, também. né? Assim, é Eu difícil também. você encontrar alguém que não conhece, principalmente Eduardo e Mônica, que é uma das músicas mais famosas, né? Eu acho que é mais, não sei. Eu acho que Mas não sei. é. Mas foi um presente, assim, eu não sabia que eu ia fazer, né? Eu fiz teste e entrei assim no final do processo, então eu já acompanhava o processo do filme há muito tempo. E sou muito fã. Então, e eu adoro Brasília também, então filmar na cidade, filmar em Brasília, né? Uhum. Foi muito especial e é muito legal ver como esse filme. Agora a gente está indo nas pré-estreias, né? Como esse filme mexe com as pessoas, né? Como é legal, é muito legal fazer um trabalho com tanta repercussão, né? E as pessoas estão tão ansiosas para assistir e as pessoas se emocionam muito nos cinemas, né? Todo mundo parece que já se sentiu um pouquinho Eduardo, um pouquinho Mônica em algum momento da vida, já Em viveu um alguma vez na relacionamento vida. exato, parecido, né, com uma pessoa completamente diferente, mas que aí as pessoas, né, você deu um jeito nessas diferenças para viver um grande amor ou não, né? Ou então a É, gente sonha um dia em viver esse é. relacionamento, né? Mas é muito especial, eu tô ansiosa, estreia agora, dia 20, né, de Ah, meu janeiro. Deus. E porque leva a gente a uma época em que tudo era mais fácil e tudo podia. Uhum. Então, e era tudo mais fácil, não era um mundo careta como é hoje. Então, E os dramas eram diferentes também, né? Tem as uma cena do histórias eram. filme. É, mas que eles brigam, eu não posso falar, né? Mas que eles brigam e eles estão em cidades diferentes, e aí ele vai embora e a gente fala, caramba, e agora? Porque não tem WhatsApp, Não não tem o tem, né? celular, o WhatsApp para você falar, não, me desculpa, não. Ele foi embora, ele pegou um ônibus de volta para Brasília, que são, sei lá, 15 horas de ônibus, do Rio são 18 horas, e acabou, e não ia encontrar com ela tão cedo. Então, os dramas eram completamente diferentes, né? Então, isso Exatamente. dá um nó também quando você assiste na garganta. As histórias tinham um desenrolar totalmente diferente de hoje em dia ou de algum tempo atrás. Bom, eu sempre fui fã do Renato Russo porque eu sempre achei que ele escrevia o que eu vivia. Sempre achei isso. Meu Deus, Uhum. eu ouvi a música dele e falei assim, meu Deus, eu estou vivendo essa coisa. Então, sempre ouvia muito, deitar, aquelas coisas, né? De ouvir, deitar e chorar. Muita... É, acho que fez parte da adolescência de muita gente, né? Muita gente, muita gente. E tem músicas para você se emocionar, sofrer e também para você se divertir, dançar, né? Enfim. Isso, exatamente. Renato Russo era um gênio sobre todos os aspectos. É. E é Infelizmente. engraçado que ele escreveu Eduardo Mônica, acho que com 18, 19 anos, né? Era um garoto. Exatamente, exatamente. E já Mas muito abordava coisas tão sensível. complexas, né? Sentimentos Mas tão profundos, né? extremamente um garoto extremamente sensível, inteligente, genial, né? Daqueles que fazem 1,5 de 10, entendeu? 1,5 de 100, 1,5 de meio a 1.000, Sim. enfim. Ah, minha querida Bruna, eu vou ter que encerrar nossa entrevista que está maravilhosa. Eu adorei entrevistar você. Que Eu também, que maravilha! delícia. Muito obrigado por tudo, pela sua Imagina. gentileza, generosidade de ser a nossa capa, que está linda, vai embelezar o nosso Ah, domingo, vai embelezar o nosso domingo. foto E linda do Ian, do Marco Antônio. esses dois são feras, esses dois são Arrasam. feras, arrasam. Estou indo, querida, mas com muita tristeza, queria conversar Obrigada. muito mais. Já era Ah, foi um fã, agora eu prazer. sou fã número 1. Se aparecer um Obrigada. fã-clube aí, sou eu, hein? Tá bom. Beijos, Obrigada, beijos, viu? beijos. Prazer. Obrigado pela Qualquer gentileza, foi um coisa você me manda prazer. mensagem. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.